Oi, Tássila, tudo bem? Bora casca, meu querido. É o Cascão. Bora, Jackson. Só casca grossa, viu? Tamo aí, pessoal, aguardando o professor Tevano pra gente fazer uma live. Bora, Rubinho. Anaísa. Fazer uma live aí bem legal, trocar uma ideia. Também te amo, meu irmão. Também te amo, tamo junto. Joana Terra. Passamos o dia hoje, ontem, ouvindo você, viu? Minhas sobrinhas ficaram malucas. Fala, Felipe, meu irmão. Tá tudo certo? Então, pessoal, a gente vai fazer uma live com o professor Carlos Tevano. Estamos aguardando aí ele entrar, tá? Pra gente ter uma conversa bem legal sobre vários assuntos relacionados a judô, a jiu-jitsu, né? E formação humana, história de Tevano, que é uma belíssima história. Karina, história de Tevano, que é uma belíssima história. E a gente tem muito a aprender, né? Com um cara como Tevano. Tevano é um cara... Bora, o Birajara Filho! Tamo junto. E essa sanfona, meu irmão? Pesada. E a gente tem muito a aprender com o Tevano, né? É um cara que faz história aqui. Tô só esperando ele entrar, tá? Ah, já tá aqui há um tempão e eu vacilando. E vamos ficando por aí que a conversa vai ser boa. Vai ser conversa da boa. Tô esperando aí. Já mandei o convite aí, Tevano. Quando tu vê, dá uma aceitada aí. Ana, tudo bem, Ana? Bem-vinda. Matheus Gonzaga, bem-vindo. Isabela, bem-vinda. Letícia, bem-vinda. Nossa live. Tô aguardando aí, professor. Isadora. Eu acho que deve estar tendo algum probleminha no, no Instagram dele. Deixa eu mandar novamente o convite. Cadê ele? Tá por aqui. Mandei o convite. Só aguardando. Professor, já mandei o convite aí, viu? Se estiver vendo, só aceitar a gente começar a nossa live. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tá tudo certo? Casca, tamo junto, velho. Tamo junto sempre, viu? Seja bem-vindo, Júnior. Ramon, meu queridão. Karen. Todo mundo chegando aí. Lilian. Fica por aí que a conversa hoje é de tatame, é pesada. Professor Daniel, seja bem-vindo. Tá tudo certo, Ramon, tá tudo certo. Tô esperando, tá vendo aceitar, acho que tá tendo algum problema aqui. Não está conseguindo participar. Deixa, aguardem só um pouquinho, minha gente. Vou mandar a solicitação novamente. Sandra, se estiver vendo aí pelo teu, tu dá um alô aí para ver se... Ah, agora tá conectando. Grande Olá, mestre, sensei, e aí, Pedrão, como é que estão as coisas? tá tudo certo. Deixa eu só Eu organizar. sou analógico, viu? Caiu aqui. Tá Eu pronto? sou analógico, eu não entendo muito não. Fica ligado aí para tu me ensinar como é. Influenciador analógico, né? É, você não é influência digital, eu sou analógico. Duas gerações aí. Aí, Professor, obrigado aí pelo convite, hein, Pedro? eu tô muito feliz, honrado, tá? Fala já, tem um monte de gente entrando aqui para ver nossa conversa, né? Tanto o pessoal mais novo, né? Quanto o pessoal da velha guarda, que a gente chama.
Jax está aí, tá todo mundo entrando, o pessoal lá da academia entrando também, o pessoal da ACT aqui com a gente, Gabriel, tá todo mundo aí. E, assim, tava sempre na minha cabeça a gente ter uma oportunidade de conversar, né? Tantos anos de história, tantas coisas, assim, você é muito mais do que eu, tantos ensinamentos para passar para tanta gente nesse momento, é um momento difícil. Eu penso que as pessoas estão precisando de um espírito forte, né? A gente está num momento que pouquíssima gente, aliás, penso eu que quase ninguém da nossa geração viveu uma situação tão pesada quanto essa. E a gente tem muito ensinamento. O tatame pode nos dar muito ensinamento, né, para esse momento. Mas a gente vai. Eu fiz um roteirozinho aqui para a gente conversando. Professor, eu queria Uhum. que Tevano se apresentasse. A gente te conhece muito, todo mundo que está aqui conhece muito, mas eu queria que Tevano se apresentasse aí para a gente. Eu sou tímido pra caramba pra falar, né, bicho? Eu sou enrolado. Quando eu tô de kimono, eu falo melhor um pouquinho. Mas é isso, Pedro. Sou Carlos Tevano, né? Professor de judô há alguns anos. Dei durante alguns anos também aula de jiu-jitsu, né? Você sabe disso. Sei, muito bem. E meu foco maior sempre foi o judô por conta da trajetória, né? E chegou um ponto que realmente ficava difícil de trabalhar com os dois, né? Ou eu me dedicava a um, ou eu me dedicava a outro. Como eu tinha o judô já entranhado lá nas raízes e tinha vocês que já estavam bem mais na frente, anos luz na minha frente, então eu optei pelo judô, até porque os meninos estavam crescendo, né? Meus filhos estavam crescendo e eu precisava focar mais neles, né? E minha trajetória de judô, na verdade eu comecei a fazer judô mais por uma brincadeira. Eu não gostava de judô, achava judô um esporte de agarrado, né? E eu gostava muito de natação. Eu era atleta de natação do Colégio Diocesano. E aí, na época, tinha um amigo meu que era escoteiro junto comigo, e ele era faixa verde de judô, e me chamou para treinar judô. Mas eu dizia sempre que eu tinha feito karatê na época com o professor Nunes, tinha feito um pouco de karatê, e eu sempre dizia que quando eu acertasse um chute nele, ele não conseguia me derrubar. E aí eu fui treinar com ele, fui fazer um treino livre com ele, levei um monte de queda, fiquei decepcionado com o karatê, mas também só tinha feito pouco tempo de karatê, né? Tinha feito um mês, 2 meses. Fiquei muito decepcionado com o karatê, não acreditava que aquilo era judô, né? Achava que tinha algo diferente ali no meio, e aí foi amor à primeira vista. E esse é o ano que vem, em janeiro do ano que vem, vai fazer 40 anos que eu faço judô, sem parar, sem intervalo. 40 anos de tatame. 40 anos de tatame. 40 anos de tatame. Tevano, eu tenho uma costume, né? Eu que trabalho ensinando e aprendendo, porque a gente nunca trabalha só ensinando, né? A Com gente certeza. aprende, aliás, a gente aprende mais do que ensina, né? E a gente ensina, a gente aprende para ensinar. Eu fico até emocionado e fico assim, querendo prestar reverência a todo aquele ser humano que me ensinou alguma coisa na vida, né? Eu tenho você nessa conta, né? Eu lhe devo muita coisa do meu aprendizado, não só como lutador, e hoje eu tô, não sei se temporariamente, mas fora do tatame, mas como um cidadão, como indivíduo. Eu acho que essa formação, né, foi muito importante. Às vezes a gente não sabe, mas quando a gente vai encerrar um treino, que a gente está ali na posição de zarrei, falando nossas experiências, passando aquilo que a gente aprendeu no tatame, na vida, tem um moleque ali, sentado, né, com o joelho doendo, querendo que eu ficava, eu já era meio pesadão, né, e eu ficava com o joelho doendo, mas resistindo, que inclusive isso é aprendizado, né, mas a gente está ali recebendo aquela carga de conhecimento e aquilo fica com a gente, leva para a vida. As coisas que eu ouvi você falar no tatame ali sentado, elas estão comigo até hoje. E elas irão comigo pro caixão, né? Porque certas coisas a gente não esquece nunca.
E eu queria que tu falasse um pouco, Evandro, sobre essa questão. Como é ser um educador, né? Um professor no tatame, um professor de jiu-jitsu. Aliás, de judô e de jiu-jitsu. Tu foi um professor de jiu-jitsu, né? Como é ser um educador nesse momento? Eu acho que, Pedro, você falou uma coisa que é complicada. Mas eu sempre falei, eu falo isso para todo mundo, né? É uma cabeça para ensinar muitas cabeças e várias cabeças para ensinar uma só. Então, na verdade, você falou o certo. O professor, ele não detém o conhecimento e ele aprende muito mais com os alunos do que os alunos com ele, né? Porque quando o professor olha não como olha para o aluno não como um meio, e sim como uma pessoa que tem algo para passar para o professor também, então essa troca, ela vai diretamente com o princípio que Jigoro Kano falava, né? Que é o Jita Kyoi, a prosperidade e crescimento mútuo. Acho que o professor dá e recebe ao mesmo tempo. E quando o professor olha para ele como um receptor também, como uma pessoa que recebe muito mais do aluno do que o aluno dele, eu acho que isso, ambos crescem, tanto o professor como o aluno. E quando o professor se acha só como professor, aí é complicado, porque aí o professor acaba se perdendo. O professor tem que entender que, além de professor, ele é educador. Então, ele não pode olhar para o aluno só como aquele cara que precisa aprender a técnica, precisa aprender o assunto. Você é professor historiador, você sabe que o aluno ele precisa aprender algo que vai muito mais além do tatame, muito mais além da sala de aula, né? Então, são as vivências que o professor tem para passar para ele, a experiência de vida, né? Como a gente chama no judô, o sensei é aquele, não é, sensei no judô significa professor, mas na verdade o significado de sensei é aquele que veio primeiro, só isso, né? O professor está ali porque ele veio primeiro. Não é que ele sabe tudo, ele veio primeiro. Agora, por ele ter vindo primeiro, ele tem algumas experiências de vida que ele traz para dentro da aula e isso faz os dois interagir e crescer mutuamente, né? Então, acho que quando o sensei, quando o professor, ele olha para o aluno como uma pessoa que tem algo para ensinar ele também, então é isso, ambos crescem. E nesse momento que nós estamos vivendo, você falou que nunca viveu uma coisa dessa que está acontecendo com a gente, né? Eu também nunca vivi, mas eu já passei por várias outras situações difíceis também, né? Se vocês estão vivendo uma quarentena hoje, eu também já passei por uma quarentena, mas uma quarentena sem querer, que foi um período que eu fiquei, perdi a academia, eu fiquei sem trabalho, né? Então eu fiz uma quarentena forçada porque não tinha o que fazer. E aí foi um momento muito difícil também na minha vida, mas graças a Deus eu consegui dar a volta por cima, né? Por conta do judô e das experiências que eu já tinha tido de vida. E graças a Deus eu estou aqui hoje, batendo esse papo com você e com o pessoal que está aí, né? E quando você fala, Pedro, que seu joelho doía, o meu doía muito mais, é porque eu ficava forçando ali para não demonstrar para você. Né? Mas é isso. A gente ensina pelo exemplo também, né? E suportar a dor, a gente pensa que isso não vale, né? Eu estudo muito nas pesquisas que eu faço sobre educação, a questão da formação integral do ser humano, né? A gente reduziu a pedagogia atual, né? Reduziu a formação do ser humano a visão e audição. O menino vai para a escola, a menina vai para o colégio, né? E chega lá, nós temos todos os sentidos para aprender, né? A nossa pele, nossos músculos aprendem. A gente aprende pelo músculo, a gente aprende pelo... Só que a gente está no colégio vendo uma geração, e isso não é essa geração, já vem algumas gerações, que não tem acesso a uma formação integral. Ou seja, o cara está lá aprendendo com a visão e com a audição, né? A minha experiência que eu tive de aprendizado no tatame, que ela durou 20 anos, né? Ela começa no ano 2000, na sua academia, ali onde tinha Marcilon, né? Isso. E ela talvez se encerra, eu vou colocar se encerra o ano passado, porque realmente eu entreguei o projeto, né? O ano passado, mas eu estava combinando
o aprendizado da teoria, o aprendizado da ciência na universidade, no mestrado e tal, com os aprendizados corporais. Só que na tua academia não tem só não é o corpo que aprende sozinho. Ali tem a lição humana, ali tem a lição que vai na ética do ser humano. E isso é tão importante para a formação das crianças. E eu vejo, Tevano, que tu tem um trabalho com as crianças. Como é que é essa suplementação, né? Porque eu acho que é algo a mais na educação dessas crianças. Trabalhar com criança, Pedro, primeiro eu não digo que é trabalho, né? Eu me divirto com elas, eu aprendo com elas, né? Eu sempre falei isso muito para os meus alunos. Quando eu era competidor mesmo para valer, que eu queria melhorar a minha qualidade técnica para as competições, eu não treinava com adulto, eu treinava com a criançada, né? Por quê? Porque, primeiro, a criança ela é altamente criativa, né? Ela não tem a força física que o adulto tem. Então, às vezes, o adulto, quando ele não consegue superar na técnica, ele supera na força física, né? E a criança não. Ela usa muito da criatividade, da versatilidade, da agilidade, da mobilidade, né? E isso faz você ter um crescimento muito grande tecnicamente e em termos de ver o que é que está acontecendo no tatame. Então, hoje eu tenho turmas de 10 alunos, turmas de 15 alunos e turmas de 20 alunos, né? E cada turma dessa tem algo muito especial para me ensinar, porque é faixa etária. Então, eu tenho alunos ali de 3 a 5 anos, de 6 a 9 anos, né? Então, eu vejo o quanto hoje as crianças, você falando hoje, com relação à educação, a gente está vivendo um momento muito bonito, que é a transformação do ser humano, né? As crianças hoje não sabem nem falar, não sabem nem ler, mas já sabem mexer no celular. Eu não sei, até hoje eu não sei mexer no celular, então por aí você tira, né? Mas em compensação, eu estou vendo a nossa criançada hoje com um desenvolvimento mental tão grande, sabe? Tão rápido, e ao mesmo tempo imaturidade do mesmo tamanho, da mesma dimensão, né? As crianças mexem nessa tecnologia de uma forma muito rápida, em compensação, são muito imaturas e pouco criativas para outras áreas, né? Se a gente pegar hoje as crianças e colocar no tatame, eu coloco, às vezes eu faço isso, coloco no tatame, boto um monte de objeto para eles brincarem, eles não sabem brincar, né? Se eu der um celular, eles vão descobrir brincadeira até, né? Então, assim, e isso faz com que isso reflita lá fora também. E outra coisa, ao mesmo tempo que a criançada hoje está vivendo esse momento digital muito grande, os pais têm que se ausentar muito para poder dar essa condição a eles, né? A cobrança é muito grande. E isso faz com que elas se tornem muito carentes, né? E aí, hoje eu digo, hoje é mais fácil eu dar aula para criança do que há 20 anos atrás, porque por conta dessa carência. Então, quando eu conquisto o meu aluno, acabou. Eu não tenho mais trabalho com ele. Eu conquistei, que não é difícil conquistar, né? É só você saber ser duro e terno ao mesmo tempo, né? Como Che Guevara dizia, né? Tem que ser duro e terno, né? Então, quando eu sou duro, firme e ao mesmo tempo terno, eu tenho que entender que tem o dia que o aluno vem, que ele está estressado, ele está cansado, ele está saturado de alguma coisa, e eu tenho que ter essa sensibilidade de entender o que é que ele está vivendo naquele momento. E quando eu consigo compreender, aí fica fácil de trabalhar. E aí, aquele trabalho, que todo mundo acha que é trabalho, para mim se torna diversão, né? Então, hoje, dar aula para criança, para mim, é uma filosofia de vida, né? É um prazer dar aula para a criançada. Eu me divirto dando aula para a criançada. E termino meu dia, Pedro. Todos os dias eu faço uma análise do meu trabalho. Todos os dias eu vejo se meu trabalho foi bom, se meu trabalho foi ruim, se foi médio, né? E geralmente eu termino o dia muito satisfeito com o que eu fiz e com o que eu recebi da criançada. Então, dar aula para mim hoje, para criança, é prazeroso demais. Coisa boa. Eu peço a Deus todo dia que me deixe dar aula para criança até os últimos dias da minha vida. Coisa boa. Uhum. Tevano, e como é disciplinar a criança quando, às vezes, essa criança já chega de casa viciada, né? Com hábitos de permissividade, né? Os pais hoje tentam compensar, né?
a ausência, e a gente entende, né? O cara precisa dar de comer à criança, precisa educar a criança, tem que trabalhar, né? O mundo do trabalho, ele separa, de certa forma, a família, deixa o pai longe, os pais longe das crianças. E muitas vezes eles compensam com muitos sims, né? Eu passei, creio que 10 anos ou 12 anos na tua academia aprendendo também, né? E vi os nãos que a gente tinha que levar naquele momento. E ao mesmo tempo, as impossibilidades da gente. A gente vê que a gente tem limites, né? Como é que isso é trabalhado assim? Como é que a criança vai desenvolvendo essa disciplina e esse não que é tão necessário hoje para a criança não saiba que ela tem alguns limites? O judô ensina muito esses limites, né? Como é que é isso para o teu trabalho? Pedro, você faz jiu-jitsu e você sabe que essa é a magia das artes marciais, né? É a disciplina. Não a disciplina de como eu comecei o judô, né? Realmente era muito diferente. Eu acho que se eu fosse ensinar judô como eu aprendi, eu não tinha um aluno. Eu já tinha sido processado um monte de vezes, né? Mas hoje é simples. É só fazer a criança, fazer ela entender que existe um momento certo para tudo. Né? Existe um momento dela entrar no tatame, dela brincar, dela treinar, dela fazer o aquecimento, dela fazer o rolamento, dela tomar a água dela. Tem professores que trabalham numa linha diferente, deixando a criança entrar com a garrafinha de água, entrar com um brinquedo. E eu ainda me mantenho um pouco na linha mais antiga. Né? Não que ela não possa beber água. Na minha época, eu só podia tomar água quando terminava o treino. Não podia tomar água de jeito nenhum durante o treino. Né? Hoje não. Hoje eu deixo, dependendo do dia, quando o dia está muito quente, eu deixo 3 vezes, 4 vezes. Vai depender muito da situação. Né? Mas quando eu faço ela compreender que existe um tempo para tudo, isso aí já segurou a criança e aí fica fácil de trabalhar. Realmente as crianças hoje estão mais complicadas justamente por causa dessa permissividade. Né? Elas já chegam em casa achando que podem fazer tudo. E aí você vai mostrando aos poucos. Né? Eu sempre falei assim, eu trago muito a filosofia militar para dentro do tatame. Que filosofia é essa? A criança é feita um parafuso. Se eu pegar esse parafuso e apertar de uma vez, ele vai romper, ele vai partir. Né? E aí eu aperto um pouquinho, afogo um pouquinho, aperto mais um pouquinho, e aí daqui a pouco, com menos... Antigamente eu dizia assim, pai, com 90 dias você vai ver que seu filho mudou. Caiu, essa teoria minha caiu há muito tempo. 30 dias, todos os pais já chegam, meu filho mudou. Né? Por quê? Porque hoje a criança está tendo uma percepção com muito mais facilidade. E aí quando eu começo a dizer a ela que tem um tempinho ali para tudo, não só para a criança como para o adulto, né? Quantas vezes a gente já falou, gente, não esquenta, vai ter o tempo de tudo. Né? Então quando você trabalha dessa forma com a criança, com pouco tempo, e outra coisa, também se ela não se adaptar, Pedro, aí fica, realmente, quando eu chamo o pai e digo, seu filho não se adaptou por conta disso, é muito difícil. Né? 98% das crianças hoje se adaptam ao judô por conta disso, porque as crianças estão carentes dessa colocar ordem na casa. Né? A criançada está carente disso. Né? E quando você conquista o aluno, fica fácil. Né? Não é você impor. Não antigamente a gente já entrava no tatame com medo. Você vê que a gente chegava, eu sou de uma época que a gente não falava com as faixas pretas. Né? As faixas pretas estavam lá conversando, aí a gente chegava nem perto. Né? Faixa branca, eu só conversava com faixa branca. Faixa roxa, eu vou falar no juiz, eu conversava com faixa roxa. Mas hoje não. Hoje você dá essa abertura da criança vir, conversar, expor o que está acontecendo. Né? Tem crianças hoje, Pedro, com 6, 7, 8 anos, fala coisa para mim que eu tenho que chamar os pais para conversar, porque eu pergunto, você já falou isso para seu pai? Não. Já falou isso para sua mãe? Não. Então você vai falar com ele. A primeira coisa que você vai chegar em casa hoje é falar isso para ele. Né? Porque as crianças, elas têm que entender que os melhores e único amigo que eles têm são os pais. O professor é um colega, é alguém que está tentando ajudar, mostrar o caminho. Né?
mas os pais são os verdadeiros amigos. Eu sempre digo aos meus alunos, ó, eu não dou a vida por você, seu pai e sua mãe dão a vida por você. Isso quando a criança já tem uma compreensão, né? Então, eu não dou a vida por você, mas seu pai e sua mãe dá. Então, quem são seus amigos? Eu até falo muito assim no exame de faixa. Quem são seus melhores amigos? Aí tem menino que diz assim, é fulano aqui do lado. Não, não é, né? Não é. Fulano é o coleguinha, o amigo mesmo, aquele que dá a vida por você, seu pai e sua mãe. Ô Tevano, e antes da gente entrar em um outro assunto, a gente está falando um pouquinho de educação aqui, eu acho que deve ser muito emocionante, e você já deve ter presenciado isso milhares de vezes, ou a reaproximação da criança com os pais, né? Ou esse pai ir na academia, que é outra coisa que a gente podia discutir também, até que ponto, né? A cobrança do pai ali, ou o pai olhar, isso inibe a criança, né? Mas essa reaproximação de filhos e pais, eu acho que você já deve ter presenciado muito momento emocionante em relação a isso, né? Olha, eu tenho pais que vieram fazer judô por conta dos filhos, né? Eu sempre digo, eu não tenho como entrar na educação dos pais. Eu não posso, eu não tenho esse direito de interferir na educação dos pais, né? Às vezes os pais colocam, são duros ou fazem qualquer coisa com os filhos vêm falar comigo e falam, ó, isso aí eu não posso interferir. Isso aí tem que ser uma coisa, tem que ser resolvida entre você e seu pai. Mas eu já tive muitos pais que vieram para o judô, que vieram conhecer, que vieram fazer judô por conta dessa reaproximação, né? Então, é isso. A função da gente né, do judô não só é formar o atleta campeão, não. Porque para formar o atleta campeão de luta, né, no esporte judô, é fácil. Né? É só ter dinheiro, dar condição ao atleta, ele vai longe. Mas para formar o cidadão já é mais difícil. Né? E a formação do cidadão, do ser humano, Pedro, você é professor, sabe disso, a formação do cidadão hoje é invisível, ninguém vê a formação. Né? Você leva anos e anos para se tornar quem você se tornou. Né? É diferente de uma parede, onde o pedreiro bota tijolo hoje, tijolo amanhã, daqui a 30 dias você já vê a parede, olhou para a parede, está lá no alto. Mas a do cidadão não. É aquilo ali, ó, paulatinamente, né, dia a dia, pedacinho por pedacinho. E quando a gente tem, né, os pais como parceiro e os pais têm o professor como parceiro, aí, meu amigo, aí ninguém segura na formação da criança, não. Vai Né? longe, né? Mas quando ele consegue compreender que o professor está ali, não só para ensinar o filho, mas como um parceiro que pode ajudar na formação do seu filho, ninguém segura. Né? É importante. É uma parceria que, infelizmente, ainda existe uma lacuna. Mas no dia que os pais compreenderem, eu sempre digo aos meus filhos, ó, não chega nunca reclamando de professor. Porque eu sempre vou dar razão ao professor, né? Aí ele diz, mas eu acho que eu estou certo. Não, você acha que você está certo agora. Pare, esfrie sua cabeça, reflita, e você vai me dizer amanhã. Aí quando é no outro dia, ele chega lá, não, pai, realmente, a professora, vai, fala com a professora, eu tenho essa felicidade de trabalhar no mesmo colégio dos meus filhos, onde eles estudam, então eu sempre tenho contato com os professores. E eu sempre converso com alguns professores, né? Aliás, com a maioria deles, peço chegar junto. Quando meus filhos estão atravessando algum momento, fase hormonal, tudo, ou estão treinando muito para as competições, você sabe, a vida de um atleta hoje não é fácil não, Pedro. Né? Eu sempre digo que quando a maioria dos jovens estão nas baladas se divertindo, o atleta está treinando. Quando a maioria dos jovens estão descansando, os atletas estão competindo. E quando chega na segunda-feira, eles voltam a ser cidadãos comuns, né? seres mortais, como diz a Jair, e chegam cansados de viagem, faltam aula. Né? Então, assim, é isso que o recado que eu deixo para os pais é assim, quando os pais compreenderem que o professor pode ser um grande parceiro na formação dos filhos, acabou. Ninguém segura mais. Todo mundo vai crescer como ser humano forte e aguerrido para enfrentar essas adversidades que nós estamos enfrentando. Justamente, Show? que é necessário espírito forte, né? Disciplina, de você... Eu acho que essa epidemia ela tem uma lição importante. E é outra coisa, né? Que a gente aprende no tatame. É
da situação difícil você tirar aquilo que aquela situação pode te ensinar, né? Talvez eu tenha pensado muito sobre essa epidemia e o que eu acho incrível nessa situação que a gente está passando é que essa epidemia ela está trazendo para a gente a lição de que a gente, nesse momento, o mais importante é você cuidar do outro. Quando você coloca uma máscara, não é para cuidar de si, né? As pessoas, por um momento aqui no Brasil, as pessoas pensavam que elas colocam máscara para cuidar de si, para se proteger, né? E você coloca uma máscara para você não expelir micro-organismos para os outros. Então, a grande lição dessa epidemia é cuidar do outro. É uma lição cristã, né? Ame o próximo como a ti mesmo, né? E essa epidemia, ela tem trazido muitas reflexões para a gente. Essa questão da disciplina, quando você sabe que tem que lavar a mão, sabe que tem que colocar máscara, sabe que tem que ficar em casa ou restringir ao máximo o contato social, eu penso que, como tu falou aí, né, tu tivesse que viver uma quarentena forçada, né? A partir daquela quarentena forçada que tu viveu, tu tirou muitas lições, né? Eu queria entrar, Tevan, numa outra, num outro lugar agora de conversa, né? Que é a ideia da escolha, né? Eu tive que fazer muitas escolhas e eu vou falar a partir das experiências que eu tive no tatame, a partir das experiências que eu tive com você e com o projeto que a gente construiu, né? Chegou um momento em que eu tive que escolher. Ou eu permanecia no jiu-jitsu, ou eu seria atleta ou professor de jiu-jitsu, ou eu iria para a vida acadêmica, né? Aquilo estava na minha cabeça muito e estava somatizando, né? Tanto que eu criei um problema na coluna muito sério. E a gente, quando a gente está em dúvida na vida, isso rebate no nosso corpo, né? De um lado, eu amo muito o tatame, amo muito o jiu-jitsu, mas algo muito forte me chamava para a vida acadêmica, né? E uma vez a gente fez uma homenagem a você lá na academia. Aquele momento para mim foi um dos momentos cruciais para fazer as minhas escolhas na vida, né? A gente fez uma homenagem a você, a gente fez um curso de ATMI, né? Não sei se foi agora há pouco, acho que está com um ano e meio, alguma coisa assim, né? A gente fez um curso de ATMI e quando tu chegou na academia, que a gente fez o curso naquela semana, que no final tu dissesse assim, essa academia, ela está pronta, aqui existem atletas cidadãos, aqui existem atletas bem formados, eu disse, agora eu posso descansar do tatame. Porque aquele cara que foi referência para mim, referência como educador, referência como lutador, guerreiro, né? Ele está aprovando um trabalho que eu, claro, não fiz nada só, junto com muita gente, eu construí. Então ali eu estava dizendo, poxa, agora eu posso ficar tranquilo, né? E eu entro nessa questão da escolha, né? Como foi escolher ser Tevano? Porque isso é uma escolha que você, inclusive, a gente tem que fazer escolha todo dia. A gente escolhe ser a gente todo santo dia, né? Como foi lá atrás escolher ser Tevano? Né? Como foi esse processo de escolha? Olha, Pedro, engraçado que às vezes eu digo assim, eu não sei se eu escolhi ser Tevano ou se foi a vida realmente que me escolheu para ser Tevano, né? Engraçado que eu sempre tive vontade de ir embora de Garanhuns, não sei porquê. Por diversas vezes eu tive a oportunidade, mas a vida me trouxe de volta para aqui, né? Em 1985, eu estava no Exército e veio uma equipe de judô da Gama Filho do Rio de Janeiro. Eles estavam fazendo um tour pelo Nordeste e trouxeram alguns grandes atletas que tinham na Gama Filho. A Gama Filho era a Universidade Gama Filho, né, muito conhecida, e referência no judô. E eles vieram participar de uma competição aqui em Garanhuns. Vieram até, inclusive, com uma equipe da Paraíba. E naquele ano foi a primeira oportunidade que eu tive de sair. E eu participei dessa competição, e naquele dia, tem um dia que você acorda inspirado, e eu consegui bater todos os grandes judocas que a Gama Filho trouxe e a Paraíba trouxe. Aqui foi uma competição na ABB. E eu fui campeão dessa competição. E o professor da Gama Filho, ele me convidou para ir morar lá na Gama Filho, isso em 85. Como eu estava no Exército,
eu não pude ir, eu não tinha como dar baixa. Então, quer dizer, já começou a vida me segurando em Garanhuns, né? E aí foi quando eu fiz, eu fui para a Polícia Civil de Rondônia, Polícia Militar de Rondônia, e na hora de embarcar no ônibus, né? Naquela época, quem era do Exército aqui já entrava como policial lá em Rondônia. E na hora de subir no ônibus, eu peguei a passagem e dei ao colega que ia subindo, eu era o último da fila para subir no ônibus, e na hora que eu fui embarcar, eu peguei a passagem e falei, dá alguém, eu vou ficar mais um ano aqui no judô. E sempre quem me segurou em Garanhuns, por incrível que pareça, foi o judô, né? E aí eu tive várias outras oportunidades de ir para a polícia. Eu fui ser policial lá em Alagoas, voltei para Garanhuns por conta do judô. Fui ser policial civil lá em Recife. Terminei a academia. Foi no mesmo ano que eu terminei o curso faixa preta. E aí eu voltei para Garanhuns, que eu trabalhei no Sesc. Então, na verdade, aí eu fico em dúvida se foi eu que escolhi ser Tevano ou se a vida foi me segurando aqui como Tevano, né? E até que em 93 eu preparei um aluno meu para ser faixa preta e para assumir o meu lugar no Sesc. E essa história você deve conhecer, deve lembrar, né? Infelizmente esse aluno, quando estava pronto, a vida levou ele, né? E aí eu tive que ficar aqui novamente. Então foi sempre segurando, eu sempre fui querendo sair e a vida me trazendo de volta para Garanhuns e para ser Tevano, professor judô, né? E hoje eu consigo ter uma visão da minha real missão dentro do judô de Garanhuns, né? E dentro da pessoa Tevano, né? Eu fui uma pessoa que cometi muitos erros na minha vida, e esses erros me cobraram alguns preços, e esses preços também me fizeram crescer, como ser humano, como professor, como pai de família, né? Como pai, né? Como amigo, né? Às vezes a gente fica muito triste quando perde um amigo, né? Mas tinha um professor que uma vez eu me distanciei de um amigo e fiquei muito triste por essa queda na amizade, né? E esse professor, o professor Byung Lee, é professor de educação física lá na Universidade Rural. Não sei se você já ouviu falar nele. Ele é de judô também, quinto dan de judô. E ele falou, Tevano, às vezes é preciso balançar a árvore das amizades, porque aquelas amizades que são doentias, elas vão cair. As amizades podres, elas vão cair. E as amizades sadias, elas vão se sustentar, né? E hoje, quando eu vejo esse bate-papo entre eu e você, eu sei o quanto nossa amizade já vem, realmente. Você começou lá na academia em 2000, mas a gente já se conhecia antes, né? Na verdade, eu já conhecia você antes, não pessoalmente, né? Principalmente quando você se viu o exército que ano, Pedro? 98. Pronto, justamente. Eu acho que foi do exército ali que eu conhecia você, né? E da capoeira também. Foi. Né? Na verdade, quem trouxe a capoeira para aqui foi a gente lá no Sesc, lembra? Que a gente trouxe o mestre dentista, né? O mestre dentista que veio, através do irmão dele, que era do judô. Então, Pedro, eu fico até hoje em dúvida se foi eu que escolhi ser Tevano ou se foi a própria vida que se encarregou. Mas eu só tenho que agradecer todas as dificuldades que eu tive, todas as quedas que eu levei na vida, porque essas quedas e essas dificuldades é que estão me tornando Tevano, um cara que está tentando cada dia aprender mais, amadurecer mais, se tornar melhor amigo, não um amigo da boca para fora, mas um amigo de coração, né? Não um professor da boca para fora, mas um professor educador, um professor que sabe a sua real missão, né? Eu tenho certeza que hoje você não é o mesmo professor de 10 anos atrás, quando eu conversava muito com você, né? sobre as suas aulas, né? E as dificuldades que você também teve com os seus alunos. A gente vai amadurecendo, vai ficando casca grossa. Eu acho, Tevano, que a vida é tão interessante a cada instante que a gente vive, né? A vida, e com tudo que ela tem de ruim, mas a gente ainda prefere estar vivo porque a gente quer enfrentar isso e deixar um legado, né? Você já tem um legado incrível assim. E assim, eu fico pensando, a vida é tão incrível que
se a gente tivesse a cabeça que a gente tem hoje, com a idade, né, tipo, com 20 anos, imagine você com a cabeça que você tem hoje com 20 anos de idade. Eu com a cabeça que eu tenho hoje com 20 anos de idade. Mas, ao mesmo tempo, né, é essa vivência que faz a gente ter essa cabeça de hoje. A gente não teria, de forma nenhuma, né, uma sabedoria, um conhecimento, uma experiência de vida com 20 anos de idade. Né? É necessário que a gente quebre a cara, é necessário que a gente... E aí é uma lição que vem tanto do judô quanto do jiu-jitsu. Né? É necessário cair para poder levantar. E eu gosto daquela ideia dos samurais dizer, ó, eu vou cair 7 vezes, vou me levantar 8. Né? Na minha vivência, né, eu comecei a ser testado quando eu escolhi, decidi, né, ir para a vida acadêmica. Eu tive que ser testado várias vezes. E todos os concursos que eu tive que fazer, esse último que eu fiz agora, pô, era 288 professores para uma vaga. Então, se você não tem aquele ensinamento de ter calma, de entrar no tatame, eu ficava extremamente nervoso quando eu ia competir. A gente ia pro Geraldão. Eu lembro uma luta tua com, acho que era Brau, como é, não sei se tu lembra até, mano. Foi lá no Geraldão, 2004, no Campeonato Pernambucano, né? E eu lembro tu assim, tu sair da luta com os braços travados de tanta força que tu colocou, a gente colocando gelo para tu voltar. Foi contra o cara da Paraíba. Da Paraíba era alguma coisa, não sei se era Charlie Brown. Charlie Brown. Né? E assim, eu sempre fui muito de aprender contigo, olhando para tu, a maneira como tu resolvia as coisas. Né? Eu vendo assim, a gente passando o gelo no teu braço, porque estava travado de força, e tu dizendo assim, não, vai melhorar aqui, eu vou voltar. Ou seja, você não tinha a ideia do desistir, você não tinha a ideia do, eu tô com esse problema no braço, não vou poder lutar. Né? Alexandre tá dizendo aqui, ó, Charlie Brown. Alexandre Charlie Brown. É nosso, é nosso irmão aí. Isso. Aquilo serve também para, quando eu fui fazer os concursos, tive que fazer vários, e eu dizia, bicho, só tem uma vaga, eu vou desistir agora? Não vou. Eu vou estudar, eu vou me preparar para ser o melhor. E sem o medo da derrota, porque eu acho que o grande medo das pessoas hoje, né, não é nem, por exemplo, não passar num concurso, mas é ter que dar satisfação da derrota. E a gente aprende no tatame que a derrota nos ensina muito. Eu acho que quando a gente vence, a gente está só preocupado em comemorar. Quando a gente perde, quando a gente cai, a gente está preocupado em não cair mais. Eu acho que isso é uma das grandes lições que o judô e o jiu-jitsu têm para nos dar. Né? Como é, Tevano, que tipo de lição tu tirou das grandes competições, das grandes lutas que tu fez, quando tu estava na preparação para uma luta? Quais são as grandes lições que você teve no judô e que isso vai servir para o engenheiro, para o gari, para o médico, para o professor, para o cara que treina, qualquer que seja a modalidade? Quais são as grandes lições de uma preparação para uma luta? Pedro, eu sempre fui um atleta. Primeiro, meu judô sempre foi empírico, né? Ele foi instintivo, ele sempre foi instintivo. Né? Eu não tive a felicidade de ter grandes professores como seus alunos e os meus têm. Né? Eu sempre digo ao meu filho, se eu tivesse tido um professor como que você tem, talvez eu tivesse ido mais longe. Né? Então, eu sempre... E o que me dava mais prazer não era a competição em si. O que me dava prazer era o treinamento. Né? Era o caminho que eu percorria até chegar na competição. O que sempre me deu prazer foi o treinamento. A competição era um detalhe, era o fechamento do treinamento que você estava fazendo. E quando você fala assim, o que é que acontece hoje? As pessoas estão muito imediatistas. Né? Eles, tudo que você quer hoje, pega no celular, vai lá, digita, pede, você consegue tudo imediatamente. Né? E na minha época não, a gente tinha que trilhar um caminho para chegar a um objetivo. Né? E eu acho que quando você faz o concurso, como você fez, né, ter tantos candidatos para uma vaga, você entrou sem medo daquilo ali, você sabia o caminho que você tinha percorrido, né? Pode ser que seus concorrentes lá tenham feito um caminho muito maior. Mas eu sempre digo aos meus alunos o seguinte, ó,
treine. Quando você achar que já treinou o suficiente, treine mais. Porque naturalmente, mais cedo ou mais tarde, você sobe no ponto mais alto do pódio. E quando você subir no ponto mais alto do pódio, vai ver que só foi um detalhe, né? Que você já desceu, já sobe outro. Então, na verdade, o que eu sentia prazer era no treinamento. E quando chegava na competição, que eu ganhava, combinava com o treinamento. E quando eu perdia, eu sempre olhava, faltou um pouco mais de treinamento. Né? Eu perdi por quê? Porque eu caí, porque eu cometi uma falha ou porque eu não me preparei o suficiente para ser campeão. Né? Mas hoje, aí eu vejo hoje os troféus ficando se quebrando, as medalhas enferrujando, né? Então, na verdade, até hoje eu fico nervoso quando vou competir. É incrível, como até hoje eu fico nervoso. Só que aí o tempo foi me ensinando, para quando entrar no tatame, todo o nervosismo fica para trás. E quando os jovens hoje vão fazer um Enem, vão fazer um concurso, eles ficam nervosos antes da prova e durante a prova. E isso derruba a maioria dos candidatos. Derruba muito, é. Né? Então, uma vez eu fui participar de um curso e a Aurélio Miguel me deu uma tabela de treinamento. Aurélio Miguel, todo mundo conhece, foi nosso primeiro medalhista de ouro, né, em Olimpíada. E ele me deu uma tabela de treinamento, onde eu pegava os 30 dias do mês, daquele mês que eu estava treinando, e quando eu treinava bem, eu pintava de amarelo. Quando eu treinava mais ou menos, eu pintava de azul. E quando eu treinava péssimo ou não treinava, eu pintava de vermelho. Então, no final do mês, eu ia saber se eu tinha treinado bem, médio ou não. Né? E isso me dava uma condição mental para chegar na competição mais tranquilo. Né? Porque eu não tinha que me cobrar. Eu não tinha treinado bem, então eu não me cobrava. Eu sabia que eu tinha treinado muito bem para aquela competição. Eu estava bem preparado. Então eu não me cobrava. Quando eu não treinava bem, eu também não me cobrava. Eu não tinha treinado bem. E quando eu não tinha treinado de jeito nenhum, é que eu não me cobrava mesmo. Então isso foi me dando uma condição de chegar na competição e me manter tranquilo. Que legal. Né? Nervoso antes, porque o nervosismo é bom, né? O nervosismo faz você ficar alerta, atento, mas quando você botava o pé no tatame, pronto. Né? Engraçado que há uns, sei lá, 7, 8 anos atrás, 10 anos, tinha um sobrinho meu aqui em casa, estudando, né, para fazer o Enem. E a gente começou a brincar, eu, Sandra e ele, minha esposa, e a gente falou assim, eu vou fazer o Enem também e vou tirar uma nota melhor do que a sua. Ó, 30 anos sem estudar. Né? E minha esposa disse assim, eu também vou. E nós vamos fazer o Enem todo mundo junto. E por incrível que pareça, a nota minha e de Sandra foi melhor do que a dele. Mas por quê? Porque ele ficou muito nervoso. Ele sabia, depois a gente corrigindo aqui o gabarito, ele fazia com muita facilidade as questões. Mas ele ficou tão nervoso na hora que não conseguiu fazer a prova. Então, o que é que eu digo às pessoas? Treinem, e quando achar que já treinou o suficiente, treine mais. Estude, e quando achar que já estudou o suficiente, estude mais. Que você vai chegar na prova, ou na competição, ou em qualquer coisa que você seja colocada no seu desafio, na sua prova, você vai chegar e vai ter consciência do que você fez. E vai saber que se não for naquele dia, continue que mais cedo ou mais tarde chega o seu dia. Tudo tem o seu tempo. É muito interessante, porque né, na questão de concurso e prova, né, e tal, quando você chega com a consciência de que você estudou ou que treinou, né, isso aí serve para qualquer profissional, qualquer pessoa. Isso não é uma lição que a gente tá tirando do tatame, mas essa lição é para a vida. Quando você chega, a sensação de estar bem preparado, ela lhe dá uma tranquilidade, ela lhe dá uma ânima diferente. Você está diferente ali. E você realmente não se cobra. Eu já percebi isso várias vezes, assim, quando eu tive que ser testado em prova e alguma coisa dessa. Né? Tevano, a gente está chegando ao fim e eu, de antemão, quero lhe agradecer bastante. Dizer do respeito profundo que eu tenho pela sua biografia, pela sua pessoa. Dizer que eu vou falar do ponto de vista de uma pessoa que começou a treinar jiu-jitsu com você lá no ano 2000, isso faz 20 anos, né?
E a gente depois iniciou um trabalho. Se a gente prestar atenção aqui em Garanhuns, os professores de jiu-jitsu mais antigos que vêm da tua academia, Macaco, eu, né? Esses professores, Alexandre que está em Recife agora, né? Marcão que está em Maceió. Se a gente parar para prestar atenção na história do judô e do jiu-jitsu de Garanhuns, essa história passa necessariamente pelo nome Carlos Tevano, né? Primeiro que eu penso que o projeto que a gente fez lá transformou a vida de muita gente. Só que esse projeto que a gente fez lá, que é a Gladys, ele não existiria se não fosse você. Primeiro eu tive que aprender com você, para depois desenvolver também meus conhecimentos, para depois a gente fazer um trabalho. E ele não existiria sem a sua presença na minha vida. Eu quero agradecer, eu tenho muita preocupação em agradecer as pessoas que me ensinaram na vida. Você é, com certeza, uma dessas pessoas. Devo muito a você. Queria agradecer a oportunidade de a gente poder conversar. Não só a gente está conversando aqui, mas tem muita gente conversando com a gente aqui no chat, né? E eu queria encerrar essa conversa nossa pedindo para você também fazer reverência aos seus professores, aos seus mestres. Porque eu acho que isso deve ser uma grande lição para todo mundo, né? É difícil a gente reconhecer as pessoas que fizeram algo por nós. Eu sou o que sou hoje, no meu caminho tem você. E eu queria fazer esse agradecimento aqui de público e queria que você também fizesse esse agradecimento aos seus e desse as últimas palavras aí. Pedro, primeiro eu queria agradecer, né, a você por ter me dado essa oportunidade. Realmente, nesse momento tão difícil, é isso que faz a diferença, são atitudes dos homens, né? Agradecer a todos os que estão participando aí, né? Eu tô muita gente aqui. Não enxergar direito, mas estou vendo um monte de gente aí da antiga, né? E eu tive a felicidade, Pedro, de beber de várias águas, né? Eu sempre digo aos meus alunos, beba de outras fontes. Quando você bebe de uma fonte só, às vezes você não valoriza a fonte que você bebe, né? Então é importante você beber de várias fontes. Eu tive como meu primeiro professor Douglas, que foi o cara que me levou para o tatame. Aí o professor da academia era um professor chamado Manuel Paulo, que era um cara fantástico. Através do professor Manuel Paulo, eu conheci o grande mestre, o professor Carlos Ubirajara, né? Que esse talvez seja o grande norteador do meu judô, né? Eu sempre me espelhei muito na forma como ele sempre encarou o judô. Eu nunca vi o professor Ubirajara abrir a boca para denegrir alguém, né? E isso eu tentei assimilar dele, né? Eu acho que ele sempre conversar com o professor Carlos Ubirajara, eu digo direto, você não conversa, você tem aulas. É isso. Né? Então, através do professor Ubirajara, conheci o grande professor Heleno, que foi o judô de Garanhuns deve muito ao professor Heleno, né? No meio do caminho veio o professor Márcio Roberto, que mora hoje em Recife, e aí, resumindo todos eles, professor Tadao Nagai, que é a pessoa que eu tenho ele como maior referência, né? Pelo caráter, pela retidão, sabe? Pela disciplina, por todos os ensinamentos e oportunidades que ele me deu. Então, na verdade, os meus dois pilares dentro do judô foi, sem dúvida, o professor Carlos Ubirajara, né? E o professor Tadao Nagai. E o professor Heleno, porque foi através do professor Heleno que eu comecei a dar aula, né? Foi ele quem abriu a porta para dar aula. Eu não tinha condições de pagar o judô e ele me chamou para ajudar ele na academia e treinar com ele. E aí ele foi me ensinando, eu fui aprendendo e fui dando aula. Então, esses são os grandes mestres que realmente eu não posso esquecer e vou ser eternamente grato. Eu digo a eles direto, nem eu devo nada a eles, nem eles me devem nada, mas eu jamais vou poder pagar o que eles fizeram por mim. Coisa boa. Então, assim, para fechar, nesse momento tão difícil, você vê, o momento é tão complicado, mas a gente tem essa capacidade de dar a volta por cima, que eu saí da área analógica para a área digital. Eu estou famoso, então não... É um aprendizado que vem da dificuldade. E aí, Pedro, nas segundas e quartas, eu estou dando aula de judô
que foi também um caminho que a gente abriu para trabalhar com o judô para os pais. E engraçado, porque eu comecei, minha ideia era dar aula só para os meus alunos que estavam sem fazer nada, presos dentro de casa, né? Mas aí é incrível, porque aí já está todo mundo aí no estado, gente de outros estados participando, né? E eu espero que essa semana ou a semana que vem, quando você tiver um tempinho aí, você possa participar comigo na aula, para você passar um movimento de chão, né, para a gente fazer uma live aí bem legal. Vamos ver, Show? vamos pensar Vamos isso. ver? A gente vai Me deu até começar. saudade do tatame agora. Então, você não está afastado do tatame não, rapaz. O cara é como você, não fica afastado nunca. Porque mesmo fora do tatame, você está incluindo o jiu-jitsu na sua vida pessoal e profissional, né? Para fechar isso aqui, eu tenho dito muito isso na aula, nas minhas aulas. Eu não sei quem falou isso, mas foi uma coisa tão marcante na minha vida que eu gosto de falar isso, sabe? Que é assim, sabe? Ter fé em Deus é acreditar no invisível, acreditar no incrível, ver o invisível e realizar o impossível, sabe? É nesse momento tão difícil que a gente vai realizar todas as coisas necessárias para que a gente possa dar a volta por cima disso aí quando terminar. E quando terminar essa pandemia, Pedro, nós vamos estar bem mais fortalecidos, sabe? A gente é samurai, sabe? Quem pratica judô, jiu-jitsu, artes marciais, se torna samurais, né? Então, como era realizado nos cangueiros, né? Usando a adversidade do tempo para se fortalecer. Então, vamos usar a adversidade aí que nós estamos passando agora para se fortalecer mais e agradecer a Deus a oportunidade que Ele tem nos dado de se tornar mais amigo, né? Do ser humano começar a pensar mais no outro ser humano, né? De nos tornar mais família, porque está todo mundo mais dentro de casa, né? A gente está tendo a oportunidade de se tornar mais pai, mais amigo dos nossos filhos. Então, eu não olho pelo lado ruim, eu só olho pelo lado bom. Urra! Mestre! Urra! Eu é que agradeço. E não sou mestre não, viu? Estou muito longe de ser mestre. Homem, mestre é você. Grande mestre, grande mestre. Muito Show? obrigado por tudo. Eu é que agradeço. Eu vou ver se eu consigo baixar para disponibilizar depois a live. Show de bola. Valeu. Urra, grande abraço, hein? Os.